o teu pastor, por mais que você o ame e seja devoto, ele não pode te salvar. A religião que você professa, seja qual ela for, ela não pode te salvar. Eu vou ler para você o que o Napoleão Hill fala aqui pra gente sobre isso. Presta atenção. Aquele que se levanta depois da derrota e continua tentando chegará lá. E o mundo gritará: bravo, eu sabia que você era capaz. Então Napoleão Hill, há um século, nos ensinando que quem nos salva somos nós mesmos. E o próprio Cristo, com a teologia do véu, nos ensinou isso. Porque o Cristo pregado no madeiro, o véu se rasgou de alto a baixo quando ele expirou. E aí ele nos deu acesso direto ao trono, sem precisarmos da figura do ilustre intermediário, pastor, líder religioso, padre, do chefe da mesa, de qualquer que seja o nome que você dê ao seu líder religioso. Nós não precisamos da figura dele. Nós podemos fazer uso dele para que nos ajude na caminhada, sim. E tem um versículo na Bíblia que fala muito bem sobre isso. Olha só, que legal. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas ao que entravam. Então todos os dias tinha alguém que levava aquele varão coxo até a porta do templo. Isso é maravilhoso, cara. Não é pregação não, tá? Isso aqui é um passo depois da religião. Você está procurando religião aqui, usos e costumes, ó, toca para cima. Então todos os dias tinha alguém que colocava aquele coxo na porta do templo. Mas por que colocavam o coxo na porta do templo? Porque quem tinha deficiência física não podia adentrar a porta do templo. E Pedro e João subiam ao templo. Eles sabiam disso. Todos os dias alguém colocava aquele coxo na porta do templo. Quem nos coloca na porta do templo? A religião. A religião nos coloca na porta do templo. Nos ama muito, nos coloca lá para nós olharmos lá para dentro. Mas ela não tem o poder de nos fazer atravessar o véu, atravessar para lá do véu. Só quem tem o poder de atravessar a gente para o véu é o Cristo. É o Cristo, o Cristo em nós, o fôlego de vida soprado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e foi soprado no nariz do barro o fôlego de vida. O Cristo em nós. E aí nós precisamos descobrir a nossa identidade, porque nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Está lá no Salmo 82. Pedro e João não tinham como atravessar ele para dentro, nem os que colocavam ali na porta. Os que colocavam ali na porta a figura da religião. Então a religião nos leva até parte do caminho. Mas para entrarmos dentro do templo, precisa de um milagre. E esse milagre é a descoberta da identidade. E Pedro e João falam assim para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Então é isso que eu estou fazendo aqui com você. Levanta e anda. Pedro e João não pegou na mãozinha dele para levantar ele para andar, não. Levanta você mesmo e anda. E cria a sua realidade. Cria os seus sonhos. Realiza aquilo que você veio nessa terra para realizar. Sabe, não é sobre Bíblia. Olha o que Napoleão Hill falou aqui, olha só. Aqueles que perseveram, aqueles que depois da derrota continuam tentando, chegam lá. É o que ele fez todos os dias. Alguém o levava à porta do templo. Ele insistentemente ficou ali. Então permaneça ali, porque aqueles que se levantam depois da derrota chegarão lá e eles vão gritar: bravo, você conseguiu. Eu sabia que você não sabiam nada. A religião os leva até a porta. Mas nós precisamos tomar a atitude de atravessarmos. Como vamos tomar a atitude de atravessar? Descobrimos a nossa identidade. Descobrindo nós podemos atravessar o véu, ser a figura do intermediário, porque quando o véu se rasgou, antes do véu se rasgar, precisava do sacerdote para levar o nosso pedido. Mas depois que o véu se rasgou, nós mesmos podemos entrar. E aí Pedro e João falou para ele: levanta-te e anda. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, ó, que a mulher que estava sangrando e tocou nele e se curou. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. A tua fé, a nossa fé nos salva. Não que nós não precisamos da figura dele,
Precisamos, mas da figura dele dentro de nós. Quando nós descobrimos que nós fazemos parte dele, não tem a doutrina do corpo do Cristo que nós aprendemos lá na religião? É sobre isso. Então, quando eu falo que a sua religião não pode salvar, é porque só você mesmo descobrindo a sua identidade, imagem e semelhança, Filho do Altíssimo, pode se salvar. E não é uma salvação, porque nós estamos humanos, mas o nosso espírito ele é eterno. Ele vai passar por aqui como uma escola aprendendo. Mas eu estou falando da salvação, de você salvar-se a si mesmo, descobrir, acordar para essa realidade e construir a sua própria vida e cumprir com o teu projeto de crescimento aqui. Trabalhar, estudar e crescer. Trabalhar, estudar e crescer. É sobre isso. Então, quando ele fala assim, ó, a tua fé te salvou, ele delega o poder para ela. Quando Pedro e João falam para o cara lá, ó, levanta e anda. Levanta e anda, para ele levantar. Então eu estou falando aqui para você, ó, levanta e anda com as suas próprias pernas e seja persistente, porque aquele que se levanta depois da derrota e continua tentando chegará lá. Você chegará lá, desde que você levante e ande. Olha só o que está escrito lá, ó. Cuidado para que ninguém vos escravize, avance e enganosas filosofias, que é o que a religião faz aí. A mesma religião que pregou Cristo no madeiro está aí, ó, te prendendo a vãs filosofias, te escravizando, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade. Tradições humanas o quê? Usos e costumes. Eles falam para você que você tem que usar um terno aqui, ó, com 40 graus, fechado, com um livro debaixo do braço, que tá tudo certo, que você vai para o céu. Não vai. Se você não descobrir a sua identidade, ó, olha, na falsa religiosidade e não em Cristo. Então nós temos que, em Cristo, descobrir a nossa identidade, sabendo quem nós somos, imagem e semelhança, nos salvar. É sobre isso, sobre você descobrir a que veio. Você veio de lá com a missão. Então quando eu estou gritando, isso ressoa em você porque você está, de alguma forma, se lembrando da sua missão. Faz parte do plano esquecermos. Mas faz parte do plano também eu gritar aqui para você e você me ouvir e saber que de alguma forma eu tenho razão no que eu estou falando. Então, a religião não vai te salvar. Levanta-te e anda. É sobre isso. Olha, eu tenho ficado ausente aqui, mas porque eu tenho pensado muito, tenho buscado inspirações para não vir falar aqui e tirar a pessoa da religião dela. Eu não estou falando para você sair da sua religião de forma alguma. É muito bom que os irmãos vivam em união, mas faz igual Paulo ensinou, olha. Ouve tudo e retém o que é bom. Ok? Fica lá ajudando as pessoas, agrega, fica vivendo aquela comunhão, é muito bom, mas que você acorde para a sua identidade, porque a religião vai te levar somente até a porta. Me fiz claro? Um forte abraço, fiquem com Deus, foco no alvo.